Sua câmera está ligada, viu, Fabiano? Bem, boa tarde a todos. Vamos reiniciar os trabalhos, ainda com a pauta da sessão do dia 15 de julho, iniciar às 9 horas. Nós terminamos os trabalhos da manhã com o julgamento do processo 61, Movesa, e só para registrar que repercute o mesmo resultado de conversão de audiência para o processo 62, que é um repetitivo desse processo. Sequência da pauta, o item 63, também um repetitivo, também da relatoria do conselheiro Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Eu não estou sem processo, mas tudo bem, vamos sem processo mesmo. Estamos aqui, então, agora é o Castor, não é isso? É item 63, Castor. Agora, então, estamos diante de uma compensação de crédito de pagamento indevido de fonte. A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o DARF discriminado no PERDECOMP havia sido integralmente utilizado para a quitação dos débitos da contribuinte. A DRJ não conheceu a manifestação de inconformidade por tê-la considerada intempestiva. Conformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde, no que interessa ao presente análise, alega que houve prescrição intercorrente, porque a decisão de piso foi proferida depois de mais de 7 anos da interposição da manifestação de inconformidade, e houve nulidade da citação do despacho decisório no fato de a notificação postal não ter sido recebida pelo responsável pela empresa, bem como por pessoas autorizadas para realizar o recebimento de notificações. Por isso, haveria que se considerar a ciência efetivada pelo ECAC. Posso ao voto? Sim, pode ao voto. Então, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Eu trago aqui, então, a transcrição dos artigos 14 e 15 do PAF. Como atestado na decisão recorrida, consta nos autos que a ciência do despacho decisório proferido pela unidade de origem foi efetivada por via postal com aviso de recebimento datado 19 de março de 2012. No entanto, a manifestação de inconformidade só foi apresentada em 4 de julho daquele ano. A recorrente alega que a notificação não foi recebida pelo responsável nem por pessoa autorizada pela empresa. Contudo, não faz qualquer consideração acerca de eventual distinção entre o endereço utilizado na correspondência e aquele que elegeu como do seu domicílio fiscal. Trago a questão da validade da ciência no âmbito da súmula do CARF número 9. Digo que somos obrigados a seguir os entendimentos formulados de acordo com o nosso regimento interno. Também trago o entendimento também já simulado sobre a questão da prescrição intercorrente, súmula 11. Destarte, apesar de poder ser conhecido o recurso porque contesta a intempestividade declarada na primeira instância, não existe razão para o seu provimento. Pelo fato de não ter sido instaurado contencioso, à luz do artigo 14 acima transcrito, ficam prejudicadas as razões de mérito deduzidas no recurso. Pelo exposto, meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ricardo, só entender essa citação do artigo 62 em relação à aplicação da lei, eu não vi nenhum argumento no sentido de inconstitucionalidade, alguma coisa assim. O artigo 62? É o primeiro CARF. Para afastar que fica vedado ao CARF afastar a inconstitucionalidade de lei. Eu não entendi a colocação desse... Não, é o parágrafo, presidente. Eu copiei a cola. Eu era para ter trazido um outro trecho que eu falo da obrigação da gente seguir o entendimento formulado. Desculpa, eu transcrevi aqui o trecho equivocado. Vou até anotar aqui para alterar. É o trecho do regimento que fala da nossa obrigatoriedade de seguir entendimento simulado. Eu me equivoquei. É o do 72. Mas não seria um caso de não conhecer do recurso aqui nesse caso, não, Ricardo? Não, ele discute a tempestividade. Ele discute? Então beleza. O que ele está discutindo é a tempestividade e a pressão intercorrente, né?
É o 44.6, se eu não me engano, do regimento, tá? E aí o outro mais para frente. Que ele fala da observância à súmula. Não entendi, Gustavo. Vocês estão me ouvindo? Sim. 44.6 do regimento que fala da obediência à súmula, se eu não me engano. Ah, do dever. Isso. Acho que o 62 também é... Ele também fala, mas para afastar, salvo no caso de súmula. Tá. Não, é o 72 ali que fala das decisões serão observância obrigatória. Ele cita ali na sequência do... Tudo bem. Todos de acordo aqui quanto a negar provimento? Sim. A discussão. Então, vou registrar aqui por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário relativo ao item 63, desculpa. E já vou anotar a repercussão nos paradigmas, nos repetitivos. Então, esse resultado repercute nos itens 64 a 66, correto? O item 67 foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Então, nós vamos para o 68, Instituto Segumed, recorrente, também o relator Ricardo. Ok. Bom, estamos diante de mais uma compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de RPJ. Unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o DARF discriminado pelo PERDECOMP havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que, embora tenha declarado o débito em DCTF, não apresentou estimativa a pagar como poderia ser visto em DPJ retificadora. Acrescentou também que não conseguiu retificar a DCTF porque já transcorrido o prazo de 5 anos quando tomou ciência do despacho decisório. O DRJ, no entanto, verificou que a DIPJ havia sido retificada aproximadamente 4 anos após a transmissão do PERDECOMP. Ademais, não havia qualquer documento comprobatório nos autos que atestassem a veracidade do conteúdo daquela alteração. Informada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, de forma desconexa, alega que teria sido ultrapassado o prazo de 5 anos para a homologação da compensação. Ok, pode ir ao voto. Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a DRJ entendeu que não havia qualquer documento comprobatório nos autos que atestassem a veracidade do conteúdo da alteração do débito de estimativa originalmente declarado. Ao invés de tentar trazer alguma comprovação para demonstrar o seu direito, a recorrente inova, questionando o prazo de 5 anos para a homologação da compensação previsto no parágrafo 5º do artigo 74 da 9430. Ora, se realmente tivesse havido alguma extrapolação daquele prazo por ser matéria de ordem pública, poder-se-ia a razão à interessada. Nada obstante, como se verifica nos autos, a ciência do despacho decisório contida no respectivo aviso de recebimento foi efetivada dentro do prazo de 5 anos contados a partir da data da transmissão do PERDECOMP. Não existiu, portanto, qualquer extrapolação. Por outro lado, acaso a recorrente tenha tido a intenção de considerar o tempo adicional do trâmite do presente contencioso administrativo, cumpre esclarecer que o parágrafo 11 daquele mesmo artigo 74 faz expressa a remissão ao dispositivo do CTN que trata da suspensão do crédito tributário consubstanciado no débito objeto da compensação, e aí eu reproduzo o parágrafo 11. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, então é só a alegação de homologação tácita, né, Gustavo? Paulo? Na manifestação de inconformidade, ele não falava nisso, não tinha nada. Tranquilo, com o relator. Gustavo? Com o relator, presidente. Flávio? Com o relator, presidente.
André, Acompanhe o relator, presidente. Lécio, Seguir o relator também, presidente. André. Acompanho, presidente. Eu vou acompanhar, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação ao item 68, processo paradigma, nos itens 69, 70, 69 e 70. São os dois itens seguintes que são repetitivos do mesmo lote. Item 71, Mapol, comércio e importação a recorrente. Ricardo, segue com a palavra. Vamos lá. Outra compensação, crédito de pagamento indevido de estimativa de RPJ. Unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o DARF discriminado PERDECOMP havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que no ano calendário de 2008, a partir de abril, passou a adotar o procedimento de suspensão e redução das antecipações de RPJ e CSL pagas mensalmente. Com isso, os recolhimentos originalmente efetuados nos meses de abril e maio foram, respectivamente, suspensos e reduzidos. Daí o crédito de pagamento indevido que se pleiteia compensar com o débito de estimativa do mês de dezembro, daquele mesmo ano calendário. Para a comprovação, juntou a DIPJ e DCTFs correspondentes. Afirmou também que a DCTF do primeiro semestre, alterando os débitos de abril e maio, só foi retificada 3 meses após o envio do PERDECOMP. Por isso, não houve tempo suficiente para a Receita fazer os devidos cruzamentos. A DRJ, apesar de não apresentar oposição ao fato de a DCTF ter sido retificada após o espaço decisório, evidente a manifestação de inconformidade, porque vislumbrou nos sistemas internos da Receita que o somatório recolhido via DARF, a título de estimativas naquele ano calendário, coincidia com o total do tributo a pagar informado mensalmente na ficha 11 da correspondente DIPJ. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde, essencialmente, esclarece que a declaração de compensação apresentada teve somente o condão de ratificar o procedimento adotado para quitar o débito de estimativa do mês de dezembro. Ou seja, parte deste último foi quitado com o crédito indicado no PERDECOMP, a estimativa indevidamente recolhida. É o relatório. Pode ir, e o voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Como relatado, com o PERDECOMP apresentado, a contribuinte pretende utilizar o crédito de pagamento indevido de estimativa de RPJ constatado após a adoção do procedimento de suspensão / redução das antecipações mensais. A compensação declarada refere-se à quitação de parte do débito à estimativa também do RPJ do mês de dezembro daquele mesmo ano calendário. A DCTF retificadora, débito que consubstanciou o pagamento indevido, contudo, só foi transmitida 3 meses após o PERDECOMP. Tal circunstância teria motivado o indeferimento do pleito contido no despacho decisório. Apesar do referido PERDECOMP ter sido informado na DCTF do segundo semestre de 2008, na parte que demonstra a quitação do débito do mês de dezembro, a DRJ parece não ter compreendido esta intenção e proferiu sua decisão meramente a partir da constatação de que o somatório recolhido via DARF a título de estimativas naquele ano calendário coincidia com o total do tributo a pagar informado mensalmente na ficha 11 da correspondente da IPJ. Em outras palavras, não percebeu que o DARF recolhido no mês de dezembro foi inferior ao respectivo débito apurado da DPJ e declarado na DCTF, justamente porque havia compensações, quitando a parcela remanescente, dentre as quais a tratada no presente processo. Os esclarecimentos prestados no recurso só reforçam esse entendimento. Quanto à apresentação de retificadora, depois da transmissão do PERDECOMP, eu faço aquela transcrição no sentido de que a turma aceita, desde que havendo provas. Ademais, esta casa já consolidou o entendimento também, no sentido da súmula 84, que considera possível, né, o pagamento indevido de estimativa. Não vejo, portanto, razão para não homologar a compensação declarada
e oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Aqui, então, você entendeu que está comprovado o indébito aqui dos meses geradores da... Porque ele na DCTF ele já tinha informado essa PERDECOM, né? Nessa DCTF que eu menciono aí, e eu entendi que a DRJ fez uma análise só dos valores pagos. Estou comparando as estimativas todas pagas no período com aquela que estava declarada lá no final do período de apuração. A DRJ também questiona essa questão de falta de comprovação da retificação da DCTF, nada. Simplesmente foi lá na DPJ e enxergou outra situação. DRJ? Eu acho que sim, presidente. Tem que ler o processo de novo. Né? Ok. Gustavo. Só fazer uma observação, presidente. A retificadora é posterior à DECOM, mas ela é anterior ao despacho decisório, tá? Entendi. Aqui nem se aplicaria aqui o parecer COSIT. Entendi. Então, estaria a prova devidamente formalizada o montante devido em face daquele caso que o processamento não pegou, né? Ok, todos de acordo, Paulo? Só esclarecer, a DCTF retificadora é anterior ao despacho, Gustavo? O despacho é do dia 23 de outubro. A DRJ cita justamente o parecer para... mas a DRJ não se atentou para isso, cara. A DCTF está aberta aqui, ó, no PDF, folha 100 e... Peraí, aguenta as pontas. Eu baixei aqui e acabei me perdendo. Primeiro semestre, nós estamos falando do segundo semestre, não é? Ela foi transmitida no início do mês de outubro, cara. Não, desculpa, não, quanto a esse período, não. Eu vi as outras ali. Ela é posterior ao despacho, é 12/11. E no recurso ele traz o balancete de suspensão? E o que a DRJ alega é que esses valores que ele está pedindo aí, eles compuseram a parcela que o contribuinte deduziu o valor recolhido, o valor devido no final do ano. Compôs a apuração do saldo negativo? Os dois valores, o compensado e o a compensar? Certificado. Engraçado, tem duas DCTF certificadoras aqui, eu não sei qual das duas que tem que considerar. A última. Esse aqui é abril ou maio, Ricardo? Você sabe, não? Ricardo. Não me recordo, presidente Paulo. Em abril foi com balancete, seria balancete de suspensão mesmo, ele não teria nada a pagar, e o de maio seria um balanceão. Né? Esse aqui é maio. E ele já traz, Paulo, no manifesto, porque no recurso parece que ele não traz documentos. Não, turma, desculpa. A do primeiro semestre ela foi transmitida assim antes do despacho decisório. Bem, então os créditos estariam válidos. Sim. É só para que esse exame não seja feito só por mim. É 13/10/2009, que foi a transmissão da CTF retificadora do primeiro semestre, e o despacho é do dia 23 de outubro de 2009.
É um DARF de maio, né, que está em discussão aqui, né? Então, para mim, está valendo essa retificadora e ela anterior ao despacho. Presidente, Oi. eu estou entendendo aí que a turma tem um entendimento, tem um entendimento que se a retificadora é antes do despacho, que ela é válida, né? Eu tenho outro entendimento, viu? Mas a gente entende que é o seguinte, a retificadora, se ela tivesse processada devidamente, ao tempo da aferição pelo sistema, ele ia liberar, ele ia fazer cara crachá, certo? Tem um ADCOMP, tem um DARF, tem um ADCTF. Há uma diferença entre o valor pago no DARF com o ADCTF favorável ao contribuinte, que é o que ele pleiteia na ADCOMP. O sistema ia fazer essa leitura e ia dizer, ó, beleza, segue o jogo, está homologado. Então a gente, se não tiver, por qualquer motivo, não tiver processado, mas tenha sido apresentado, o nosso entendimento tem sido no sentido de que ele deveria seguir o fluxo, né? Até porque a retificadora ela substitui a retificada integralmente. Então, se ela está perante... O meu entendimento é um pouco diferente, sabe? Do que o artigo 170 do CTN, ele fala que no momento que pleiteia a repetição do indébito, né, o crédito tem que ser líquido e certo. Então, eu entendo que a ADCTF anterior à transmissão do PERDECOMP, ela tem que estar refletindo o valor desse crédito. Para mim, não interessa muito se a retificadora é antes ou se ela é depois. Se foi transmitida uma retificadora, ela tem que vir acompanhada dos documentos que comprovem esse equívoco, esse erro. Eu até entendo que o sistema faz dessa forma, só que eu entendo que isso é uma decisão estratégica da Receita Federal. Ela corre o risco, é uma decisão que foi tomada. É até acertada? Porque aí o volume de processos que são processados é muito grande, mas é um risco que ela corre. Agora, eu entendo que se ela foi retificada depois da transmissão do PERDECOMP, eu entendo que ele tem que provar, que seria o conteúdo do parecer POSIT, né? Então, no seu entendimento, se o sistema, por qualquer motivo, tenha dado um problema e não processou, você fica mais rigorosa com aquele contribuinte do que com os demais, é isso? Sim, porque é o que chegou para a LIDE, os outros nem chegam. É um planejamento estratégico da Receita, é um risco sistêmico que a Receita Federal assumiu. Agora, o que chega para a LIDE, eu entendo que tem que demonstrar. Ok. Paulo, você está ok? Não, vamos lá. Pelo que eu estou vendo aqui, ele fez um pagamento em maio de 29 mil. Tá. E pelo cálculo dele, pelo balanço de redução, ele só devia 400 e... Entendeu? Fazer alguma coisa. Novamente. 406,41? 493,57. Ele está pleiteando 28.677,85. É uma diferença de uns 400 e pouco mesmo. Ele pagou 29.171, né? Dá a diferença aqui. Esse quadro do Acorda... Só para entender, qual que é a sua dúvida, Paulo? Só para entender, para a gente ir junto. Não, a minha dúvida é se tem esse indébito aí. Porque no quadro do Acorda fala que o IR nos meses anteriores era só 16 mil. Peraí, eu vou ver aqui. Pelo quadro do Acorda, em maio ele teria 26 mil a pagar. Que foi o que ele teria levado lá para a apuração final.
No item 6.9, a DRJ fala que essa parcela foi utilizada na composição do... Pois é, mas ela, assim, se ela for usada uma vez, tudo bem, né? Porque, assim, tanto faria ele usar como pagamento em maio ou como compensação em dezembro. O problema é se ele usou duas vezes. Se ele usou como pagamento em maio e usou e está querendo usar também como compensação em Qual que é o dezembro. valor do indébito, ô Paulinho? 28 e a coisa. Que é a diferença entre os 29 que ele pagou e os 400 que seria devido segundo do balancete. Esse 28.677 aqui. Você não está lhe ouvindo, Gustavo? É o que está refletido na DCTF, retificador. Exatamente isso. DCTF está 400? Tá, 400 para um DARF de 29 mil. DCTF de maio. Isso. 493,59 é o débito. E o pagamento com DARF 29.171,44. Cara, a não ser que realmente ele tenha se aproveitado desses 29 mil na declaração de ajuste. Então, pelo que a DRJ está dizendo, ele se aproveitou de 26.600 em abril. Onde está vendo esse valor? Qual quadro? Quadro 6.7. O item 6.7. 6.2. É isso que não está batendo, entendeu? A DCTF dele nem abriu, já abriu aqui, cara, só tem maio. Não, é maio que eu estou falando. Ah. Abril, pelos cálculos dele, em abril ele não devia nada, ele fez balancete de suspensão. Porque a retificadora nem tem abril, ele apura débito em fevereiro, março e pula para maio. O que não está batendo aqui, por exemplo, ele está nesse quadro da manifestação de conformidade, ele vai detalhar o que é que ele devia, ele coloca como se ele devesse em janeiro 13, em fevereiro 12 e em março 16. Que aí já dava os 42 mil, que ele alega que já tinha pago. Só que a DRJ fala que ele devia 0 em janeiro, devia 13 em março. 13 em janeiro, na verdade, aí nada em fevereiro e mais 3 em março. Então seria só 16 mil. E ele devia 26 em maio. Então, se ele pagou 29 menos 26, ele só teria um crédito aí de 3 mil. Não está batendo isso daí. Já dá uma olhada. Gustavo, qual é a folha certinho da DCTF? Tá olhando? Oi? Não, eu estou olhando o acórdão. Não estou olhando o Gustavo, a folha da DCTF. Eu não vi a DCTF nem da IPJ. O contribuinte diz que pagou. Estimativa 13.491 em janeiro, 12.706 em fevereiro, 16.506, acho que ele não pagou, é isso? Então, não sei. Pelo Paulinho, esses valores não estão batendo nada com esse quadro. Não, mas na DIPJ dele, na ficha 11, maio, ele só informa 492. O valor total aproveitado no ajuste nesse ano foi de pouco mais de 308 mil reais. Cara, é só somar. Para mim, eu acho que nos cálculos dele ele fez de bobão, porque o que vai importar aqui para mim é o que ele de fato declarou como recolhido. O que vai valer é a DIPJ aqui. Então, a DRJ está dizendo que a DIPJ ele coloca em maio 26.600. Não, tá errado. Tá aberto aqui. Ele coloca 493. É 493, cara, pra mim tá certinho, gente. Os valores estão batendo centavos, né? Não tem uma DIPJ retificadora, não? Essa Até uma, cara, ele não retificou, ele ficou a DCF. Deixa eu só ver essa aqui. Não é retificadora, tá? Ele declara na coisa do 493. A questão que parece é que a DRJ considera que ele não recolheu esses valores que ele disse que recolheu no cálculo dele. No quadro da DRJ, ela considera, embora o contribuinte recolheu. No quadro 6.8 tem os recolhimentos aí de acordo com o que ele está dizendo, né?
O que está valendo para mim até segunda ordem é o DCTF, que não foi criticado, gente. Não, Paulo, aqui esse quadro do 6.7, a DRJ só põe o IR a pagar. Ela não está questionando o valor pago. Entendeu? Ela chegou no 26.691, que eu acho que é o que o contribuinte tinha declarado acumulado. Mas é isso que eu estou dizendo. Veja só, o contribuinte em maio ele só devia 400. Não, mas lado, Paulo, 26.691 é dos 6 meses. Aí ele já tinha pago uma boa parte, por isso que ele não devia, era balancete de suspensão. O contribuinte disse que ele já tinha recolhido em maio 42.794. Paulo, em 26 mil aí de CCLL, cara. Aí o indébito seria só 16, então, 42 menos 26. É isso? Não, ele está discutindo só o estimativo de maio. Ele fez só, tinha que pagar 493. Ele pagou e está na DCTF, 29. Cara, então o valor que está vindo. Eu não vejo dúvida, não. E esse quadro da DRJ também é doidão. Inclusive ele está menor do que o contribuinte declara, né? Enfim. Porque o contribuinte disse que até maio ele devia 43, mas ele disse que já pagou. Não, quem pagou porque está no quadro aí do item 6.8, né? Os pagamentos estão batendo com o que o contribuinte alega. Estão batendo? Então, 13, 12, 16. Então, acho que não tem o que fazer aqui. Para mim, é um lugar mesmo. Desculpa o que eu falei. É Pero, na verdade. E olha só o contribuinte fala que pagou 13 em janeiro. Isso. 12 em fevereiro. Na verdade, a DRJ mostra que ele pagou 13 em fevereiro. É o tempo do depuração. A data de vencimento. Tá, vencimento, tá, beleza. Tá certo. 13, 12 e 16. Tá batendo. Mais 20. Aqui tá até mais do que ele está. Somando tudo isso aqui dá mais do que os 43. Porque ele pediu esse de abril também, que deve ser o outro processo repetitivo. Parece que ele tem razão, gente. Parece que sim. Acompanha o relator. Então, Gustavo? Acompanha, presidente. Flávio? Com o relator, presidente. André? Com o relator. Léo? Também sigo o relator. Estava te procurando, só o André. André? Acompanha o relator, presidente. Então, o item 71, né? A POL, não dá provimento ao recurso de unanimidade, repercutindo a minha solução no 72, que é o repetitivo. Vamos em frente. 73, também Ricardo, relator. Software Express é o recorrente. Vamos lá. Isso aqui é Uma outra compensação de crédito de pagamento indevido de RPJ trimestral. A unidade de origem não homologou compensação porque constatou que o DARF discriminado havia sido, no PERDECOMP, havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que teria ocorrido erro na apuração do faturamento do mês de abril de 2007. Junto ao demonstrativo dos registros das notas fiscais eletrônicas emitidas, extraído do site da Prefeitura do município de São Paulo.
informa que não teria retificado a DCTF, mas o direito creditório estaria demonstrado na DIPJ. O DRJ, no entanto, alegou que a documentação juntada não era suficiente para comprovar o alegado erro, porque o demonstrativo apresentado se restringe ao mês de abril, enquanto que os valores preenchidos tanto na DIPJ quanto na DCTF são trimestrais. Acrescenta que caberia à interessada ter apresentado também os relatórios das notas fiscais atinentes aos meses de maio e junho daquele mesmo ano, bem como os registros nos livros contábeis do período. Conformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente junta os demonstrativos dos registros das notas fiscais eletrônicas emitidas nos meses de maio e junho. Informa ainda que não se encontrava obrigada à manutenção dos livros contábeis diário e razão em função do regime tributário do lucro presumido. Posso seguir? Pode, eu voto. O recurso voluntário festivo enche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a DRJ entendeu que os relatórios das notas fiscais eletrônicas emitidas no mês de abril era suficiente para comprovar o alegado erro, porque a reapuração que caracterizou o pagamento indevido possui abrangência trimestral. Argumentou também que haveria que se demonstrar os respectivos fundamentos nos livros contábeis. Com recurso voluntário, a empresa trouxe aos autos os relatórios dos meses de maio e junho, porém alegou que não possuía os livros contábeis diário e razão em função de ter adotado o regime tributário do lucro presumido. De fato, o referido regime dispensa a apresentação dos livros diário e razão, mas impõe uma condição: a escrituração de toda a movimentação financeira, inclusive bancária, no livro caixa. Além disso, a se manter em boa guarda os documentos de base para a escrituração. É o que se extrai do dispositivo do RIA que eu reproduzo. Independentemente dessas condições, o fato é que as notas fiscais relacionadas nos relatórios trazidos aos autos já foram emitidas na unidade eletrônica e que é disso que a Receita Federal possui meios para conferir a efetiva fidedignidade das informações prestadas e refletidas na DIPJ e PERDECOMP apresentados. Aí eu faço aquela consideração acerca das provas apresentadas em sede de recurso, as quais eu aceito. Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos juntados não permitem uma análise conclusiva, sem uma adequada confrontação com os dados que possam estar disponíveis no sistema da Receita, bem como que possam ser solicitados de intimação à própria interessada. Por exemplo, não se pode atestar a fidedignidade e suficiência das notas fiscais relacionadas nos relatórios apresentados em confronto com os sistemas de informação disponíveis na Receita Federal. E por isso eu faço aquela reprodução do trecho que entende que da COSIT, né, do parecer 2 de 15, entende que nós devemos, que nem a DRJ, quando não possui acesso às informações disponíveis no sistema da Receita, é capaz de fazer a análise, devendo encaminhar para a unidade de origem. Eu propunha, então, aquela solução que os senhores já conhecem e não é a maioria, não é aceita pela turma, mas, enfim, é o que tem para o momento. Eu oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para que seja analisado lá a questão do crédito, né, e a compensação na unidade de origem. O que ele traz? Só as notas fiscais? Soltas? Extrato de emissão de... Demonstrativos também, né? São do quê? Da Prefeitura das notas fiscais que foram tidas. No período? A Prefeitura de São Paulo, né? Sim, de abril a junho. A princípio de abril, né? Depois que ele traz... Gustavo? O livro caixa não foi nota fiscal isolada, né? Salvo melhor juízo, livro caixa não. Ok.
Paulo, está olhando um elemento dos autos? Você acha que não tem condições de decidir se negar ou dar provimento aqui, com base nos elementos? Está mudo, Paulo. Estou só acabando aqui de ver o que ele trouxe. Com base exclusivamente nesse extrato aqui, eu voto por negar provimento. Tá? O contribuinte foi alertado pela DRJ que ele deveria trazer o livros contábeis. Ele, de fato, está desobrigado do Diário e Razão, mas ele está obrigado ao livro caixa, né? E ele traz apenas um extrato das notas fiscais emitidas por São Paulo. Isso não é prova de que ele não emitiu alguma outra receita em outro lugar, né? Assim, eu acho que não comprova o indébito dele. Então, com base nesses elementos que ele traz, eu voto por negar provimento. Gustavo, você tinha pedido para falar? Já está proferindo o voto? Não. Estava em discussão ainda. O Paulo disse que com base nesse elemento já está se convencendo nesse sentido. Não, é só para reforçar o que o Paulinho falou, vale lembrar, inclusive, que a falta de exibição do livro caixa encerraria até o arbitramento do lucro dele, por previsão explícita. Mas se ele tivesse sido intimado para isso, não fiscalização. Não, só para deixar claro que o pressuposto do regulamento do imposto de renda à época previa que o livro caixa era essencial para a apuração do lucro presumido. Tá? Então, eu me alinho à posição do Paulinho aqui. Presidente, que documentos são esses aqui, Paulo? Porque eu estou vendo que os documentos, ele só trouxe aqui, Ricardo, que seriam essas listas aqui. O que é isso? Eu não consigo identificar o que é isso, não. O rodo terno? Não. Eu me É um relatório nota fiscal. É um relatório que deve ser emitido pelo próprio sistema de emissão de nota fiscal. Isso, não que alguma nota fiscal e outra lugar, né? Uma diligência. Peraí, presidente, calma. Calma. Bate. Se quiser completar, na dúvida, né? Porque ele pode ter tido só essas notas, né? A gente especulou que ele pode ter emitido outras, mas... Pelo menos ele tivesse trazido o livro caixa, né, Flávio? Pronto. Isso daí ele estava obrigado. E foi alertado pela DRJ nesse sentido. Peraí, presidente, eu não estou convencido ainda não. Gustavo, vai falando aí, enquanto o Flávio se convence. Tá sem fone, sem microfone. Esse extrato, para mim, não é uma informação oficial. Você tem a 10, que poderia comprovar a emissão dessas notas fiscais. Ele não traz a 10. Não traz o livro caixa ao qual ele está obrigado e que, pela legislação do imposto de renda, insisto, é o documento necessário a lastrear o registro das informações dele na DCTF e no DIPJ. Por outro lado, justificaria, numa eventual auditoria fiscal, o arbitramento do lucro. O livro é obrigatório, né? E eu concordo com a ponderação do presidente. Eu não posso fazer uma diligência para verificar se ele emitiu uma nota fiscal fora do Paulo. Isso aqui é para dirimir a dúvida que está nos começos. Já até para ser coerente, porque até vou voltar para frente aí, de fato, a DRJ deixou claro para eles que, além dos relatórios de notas fiscais, que eu estou supondo que é isso aqui, né, emitido no mês de abril, também, mas também os relativos ao mês de manhã, bem como os registros dos livros contábeis desse período. Ele sabia da fragilidade e assim não o fez. Se ele trouxesse agora, ia ter aquela discussão lá de apresentar esse momento de recurso voluntário? Poderia ter, mas aí teria aquela questão do diálogo das provas, né, da dinâmica do processo. Aqui ele foi alertado e não trouxe a prova. Enfim, estou convencido. Damos ao voto, então?
Paulo. Eu voto diante da falta da apresentação de elementos mais concretos que comprovem a liquidez e certeza, eu voto por negar provimento. Gustavo. Eu voto com a divergência nesse ponto, presidente. Flávio. Eu voto com a divergência, presidente. Estou vendo o Ricardo, viu? Nada pessoal, Ricardo. André. Eu também acompanho a divergência, presidente. Lélcio. Bom, diante do fato de o contribuinte ter sido alertado de que deveria juntar os comprovantes, eu também vou seguir a divergência. André. Vou acompanhar a divergência, presidente. Eu também acho que, devido a ver aí, o contribuinte, ainda que ele até se excusa, né, pelo que foi relatado, que ele não é obrigado a apresentar a escrituração contábil, mas ele é obrigado a ter o livro caixa, né? E, de fato, como bem apontou o Gustavo, esse é um elemento essencial para o lucro presumido. Então, eu também acompanho a divergência. Gustavo, você já pegou algum voto vencedor? Pega esse. Eu já me coloquei como redator designado, eu estou colocando aqui, eu tenho colocando o voto aqui, presidente. Tá ótimo. Você quer falar alguma coisa, André? Não, eu ia me oferecer se ele não tivesse oferecido. Tá. Então, eu vou designar aqui fica vencido o Ricardo. Designar o conselheiro Gustavo para redigir o voto. Só vou fazer a anotação e a gente já continua. Já deixa a Andréia na fila aí, presidente. Então, item 73, por maioria de votos, negado provimento ao recurso, vencido o conselheiro Ricardo relator, dá o provimento parcial. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gustavo. Essa situação se repete, esse resultado se repete nos processos 74, 70 e 75. Prozin, Indústria e Comércio é recorrente, relator Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Bom, outra compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de CSL. A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o DARF discriminado no PRD-COMP havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. Em sua manifestação de conformidade, a interessada alegou que efetuou uma conciliação contábil e constatou que era mais vantajoso pagar a estimativa com base na receita bruta. Entretanto, já havia efetuado o recolhimento com base no balancete de suspensão ou redução. Neste sentido, juntou um demonstrativo de diferenças apuradas e a DCTF reitora. A DRJ, no entanto, argumentou que a simples retificação para alterar valores originalmente declarados, acompanhado de documentação idônea, escrituração contábil fiscal, não pode ser admitida para modificar o despacho decisório. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente junta B e PJ, contendo a informação do valor apurado segundo o critério da receita bruta. Posso continuar?
Pode. O voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora, aquela apresentada após a ciência do despacho decisório, reduzindo o débito de estimativa originalmente apurado no período, não seria suficiente para atestar o crédito ser desacompanhada de documentação hábil e idônea. Na ocasião, fez mera referência à escrituração contábil fiscal. De fato, além da DCTF retificadora, a única prova apresentada com a manifestação de inconformidade foi um demonstrativo contendo as diferenças das estimativas apuradas no ano de 2012, segundo os critérios da receita bruta e do lucro real. Este último, provavelmente o que teria sido adotado na conformidade de balancete de redução / suspensão. No recurso voluntário, a empresa apresentou somente a DPJ original daquele ano calendário, indicando as estimativas apuradas e o critério adotado em cada apuração mensal. Esclarecer que o valor informado para a estimativa do período em questão coincide com aquele retificado na DCTF que teria dado origem ao crédito reivindicado. Bom, quanto ao fato de ter sido trazida essa prova em sede de recurso, eu faço aquela consideração de aceitá-la, também faço a consideração com relação à aceitação da DCTF retificadora e a mesma coisa do crédito decorrente de pagamento indevido de estimativa. Todavia, apesar de induzir a velhas semelhanças das alegações dos documentos ora juntados, não permitem uma análise conclusiva nessa instância de julgamento sem uma adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis no sistema de informações da Receita, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Por exemplo, não se tem certeza quanto aos valores da receita bruta e lucro real utilizados como base de cálculo para as estimativas dos diferentes meses do ano calendário. É verdade que a DRJ aludiu à escrituração contábil fiscal como uma espécie de demonstração hábil e idônea, porém essa referência não foi suficientemente enfática, na minha opinião. De qualquer sorte, é algo que pode facilmente ser sanado com uma intimação na unidade de origem. É por isso, então, que eu encaminho naquele sentido de que se faça análise do pedido, né, da compensação na unidade de origem, à vista dos documentos e demais informações que possam ser solicitadas ao contribuinte e que estão junto ao sistema da Receita Federal. Ricardo, a DPJ, analisando, ele não utilizou esse excesso de estimativas na apuração da DPJ. A DPJ, pelo que eu entendi, que ele traz é a original, né? Lá ele aponta como valor devido de estimativa o da receita bruta, e ele não utiliza esse excesso de pagamento no saldo de ajuste, porque me parece aqui, das duas, ou a gente aceita a DPJ original como uma boa prova e confirma o indébito, né? Ou a gente leva o provimento por falta de instrução adequada. Não acho que é o caso de diligência nesse caso aqui. Não sei se alguém quer se manifestar sobre esse aspecto. Vai, Gustavo. Não, Paulo, isso aqui enfim, para mim é o caso típico do parecer, da parecer Cosite. Retificou da IPJ, a DCTF, depois do despacho, não trouxe prova, ainda que instado pela DRJ, né, ele já não trouxe na primeira instância e não trouxe na segunda. Nós já julgamos assim, uma infinidade de processos aqui nesse colegiado, com esse contexto fático, e foi negar provimento. Por mim, aqui eu não tenho como fugir disso, não. Seria o caso só retificar e não provar, né, Gustavo? Cara. A DPJ sozinha não seria suficiente aqui, né? Não, a gente nunca aceitou. Até porque a da IPJ não é constitutiva. E a DRJ foi expressa mais uma vez, escrituração contábil / fiscal. Alguém mais quer falar? Podemos ir ao voto? Flávio? Paulo?
Então, ele apresentou só a DIPJ, né, não apresentou nenhum outro elemento, não apresentou a escrituração contábil fiscal como foi advertido pela DRJ, então, mais uma vez, negar provimento, porque eu acho que o crédito, a liquidez de certeza do crédito não está demonstrada, e é ônus dele fazer isso. Gustavo? Eu, devido a vênia ao relator, presidente, eu vou acompanhar a divergência. Flávio? Presidente, vou acompanhar a divergência também. Andréa? Também acompanho a divergência, presidente. Nelson? Também com a divergência. André? Vou com a divergência, presidente. Também vou acompanhar a divergência. Eu teria, assim, algum indício em relação ao fato de se a DIPJ batesse com os dados, mas como ele retifica a confissão do débito, né? Aí fica fica necessária a complementação da prova para demonstrar a base real, qual é a verdadeira, né? A informada inicialmente na confissão primeira ou na retificadora. André, posso te designar? Então, por maioria de novo, negado provimento, designada, vencido o relator, designada a conselheira Andréia. Isso vale para o item 76. O relator, então, dá o provimento parcial, repercutindo esse resultado para os repetitivos, processos 77 e 78. Então, vamos ao 79, pago em roldão do serviço. Mais uma compensação de pagamento indevido de retenção de contribuições sociais. A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o DARF discriminado no PERDECOMP havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. Em sua manifestação de conformidade, a interessada meramente alegou que o interferimento não poderia prosperar porque os créditos oriundos de pagamento indevido ou a maior já haviam sido disponibilizados em razão da desvinculação dos mesmos das DCTF do período. A DRJ, no entanto, argumentou que a empresa deveria comprovar a inocorrência do fato gerador da retenção ou sua ocorrência parcial. Em seguida, haveria que se saber se o valor retido foi utilizado pelo beneficiário do rendimento. Por fim, haveria que se demonstrar os estornos contábeis e retificações das declarações tanto da fonte pagadora quanto do beneficiário. Aventou ainda a hipótese de não ser o caso de retenção indevida, mas sim de mero recolhimento a maior ou indevido. Neste caso, haveria também que se apresentar a comprovação documental e contábil do fato. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente se insurge contra a fundamentação do despacho decisório. Alega sua nulidade porque a autoridade fiscalizadora não logrou comprovar o alegado. Acrescenta que o pagamento foi atestado e indevido. Posso então ao voto? Sim. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, como conhecimento. Como relatado, apesar da clareza dos motivos pelos quais a DRJ não acolheu a sua manifestação de inconformidade, a interessada não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar o invocado. Ao invés disso, de forma até inovadora, reclama da ausência de motivação do despacho decisório. Ora, o despacho decisório foi absolutamente claro quanto ao motivo do indeferimento.
pagamento contido no DAF foi integralmente utilizado para a quitação dos débitos do contribuinte. Trata-se de batimento eletrônico efetuado no âmbito dos sistemas internos da Receita Federal, no qual os pagamentos efetuados são confrontados com os débitos declarados. Assim, não existe qualquer vício de fundamentação que pudesse cercear o direito de defesa e resultar na nulidade do despacho decisório. Fora isso, a recorrente acrescenta a singela alegação de que o pagamento foi atestado, mas que ele seria indevido. Não há dúvida de que o pagamento foi atestado, o problema é que não há prova de que ele realmente era indevido. Como alertado, era sua incumbência trazer aos autos a comprovação dessa circunstância. Nesse sentido, a instância à corte chegou até a cogitar das hipóteses de não ocorrência do fato gerador, da retenção e do mero recolhimento indevido, explicitando quais seriam os meios probatórios em cada situação. Nada obstante, a interessada preferiu se ater a uma equivocada irregularidade dos aspectos formais do despacho decisório. Por exposto, entro meu voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Posso escolher o voto? Parece simples, né, Paulo? O André quer falar antes? Pode falar, André, antes. Presidente, eu acabei de verificar no processo que consta um pedido de desistência por adesão ao PERT. Não é isso? Que é, Gustavo? Foi indeferido o pedido. Ele foi endereçado a outro processo. Ah, ok. A minha única dúvida era a competência, CSRF, desculpa. Contribuição social, retida na fonte. Ah, tá, desculpa, perdão. É porque abrange contribuição social sobre lucro líquido. As quatro, são as quatro, desculpa. As três. A sigla me pareceu estranha. As três, desculpa, os 4 tributos. Paulo? Eu acompanho o relator. O relator. Marco? O relator. André? O relator. Elcio? Também vou seguir o relator. André? Também sigo o relator. Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade, no mérito, negar provimento ao recurso. Item 79, Rodão Autosserviço, repercutindo no 80 e 81. Nós vamos dar uma folga para Ricardo, vamos passar a bola para Flávio, no item 82. Acabou. O ano do Brasil. Acabou seus processos, né, Ricardo? Mas aparentemente, hoje, nessa... Acho que sim, presidente. Pelo jeito, acabou sim. Legal. Flávio? Posso ir, presidente? Já está lá disponível desde ontem. Vou começar o relatório aqui. Pode ir. O processo teve origem, né, um pedido de compensação, transmitida pelo contribuinte One do Brasil. No referido pedido, foi indicado como direito creditório pagamento devido ou maior de contribuição social sobre o lucro referente ao ajuste do ano calendário de 2007. Entretanto, como se observa o despacho decisório emitido pela DRF de São José dos Campos, o pedido de compensação transmitido pelo contribuinte não foi homologado sob o seguinte fundamento. Bem, intimado o referido despacho, o contribuinte, na verdade, só para esclarecer, não foi homologado a compensação porque o pagamento indevido já tinha sido alocado, né? Bem de conhecimento nosso. Intimado o referido despacho, o contribuinte apresentou manifestação alegando que se equivocou no preenchimento da DCTF originária e, por isso, fez a retificação da sua declaração antes da emissão do despacho decisório, deixando de constar na declaração retificadora o valor da CSL originalmente informado, o que caracteriza o pagamento indevido ao maior daquela contribuição. De acordo com a afirmação do recorrente, o valor da contribuição social apurada em 31 de 2 de 2007 perfazia o total de 59, ao invés do 104.689. O DAR foi pago exatamente nesse valor, conforme a identificadora transmitida em 21 de 7 de 2009. Isso é importante, viu, gente? A DCTF foi emitida, retificadora foi transmitida antes do despacho decisório. Assim, em síntese, o recorrente alega que, ao proferir o despacho decisório em 23 de 10 de 2009, 3 meses depois, a DF não analisou o DCTF retificador e sim originário.
o que levou ao entendimento equivocado de que os valores constantes do DAF já estariam integralmente alocados para o pagamento de débitos constituído pelo próprio contribuinte. Ao analisar a manifestação de conformidade, a DRJ de São Paulo entendeu por bem julgá-lo como improcedente. A motivação do acordo proferido seria de que o contribuinte não teria comprovado com documentação idônea o seu direito creditório. Aí eu cito aqui um trecho do acordo. Com base nesse entendimento, reitero-se o apelo do contribuinte foi julgado como sendo improcedente. Aí eu cito a emenda. Devidamente estimado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em manifestação de conformidade. Ademais, com o apelo, o recolhente apresentou documentação que, a princípio, comprovaria o direito creditório invocado no pedido de compensação apresentado. Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento. É isso, relator, presidente. Tem sustentação ou não, né? Não temos mais nenhuma. Pode ir ao voto. Tá. Eu vou querer, presidente, só falar aqui sobre a tempestividade, porque eu até tive que perder um tempo com isso, porque fiquei com um pouco de dúvida, se vocês quiserem conferir, mas vamos lá. E o que acontece? Basicamente, nesse segundo parágrafo aqui, eu estou entendendo como tempestivo, mas é importante destacar que, em que pese o despacho de encaminhamento de folha tal ter remetido o processo para análise da tempestividade do recurso voluntário apresentado, não há dúvidas quanto ao protocolo do apelo dentro do prazo legal, uma vez que o dia da intimação, que foi dia 31/1 de 2014, era uma sexta-feira, o que fez com que a contagem do prazo se iniciasse no dia 3/2, segunda. Por outro lado, o dia em que terminou a contagem do prazo de 30 dias, 3/3, era uma segunda-feira de carnaval, o que prorrogou o termo final do prazo para o primeiro dia útil seguinte, qual seja, 5/3. Assim, aí eu estou entendendo, porque eu não achei nenhum normativo da Receita falando que ela fica fechada segunda e terça de carnaval, mas eu acho que é meio lógico, eu nunca vi a Receita funcionar dia de carnaval, né? Então era meio lógico isso para mim, mas tá tempestivo, se vocês quiserem confrontar e posso ir em frente. Ou alguém quer debater isso? Porque teve um despacho de remessa ao CAF falando para olhar a tempestividade. Pode seguir aí, qualquer coisa, se alguém identificar. Eu vou olhar aqui, porque segunda-feira é feriado, né? É ponto facultativo. Sempre né, Paulo? Portaria 2 do MPOG, de 3 de janeiro de 2014. Como é que acha isso? Mas tudo bem. Mas ponto facultativo. Será que era interessante citar isso, Paulo? Se quiser me falar. Eu acho que sim, né? Tá, eu tô achando minha caneta. Você botar no Google dos MPOG 2014, aí você vai achar. Nem sabia. Tudo bem, Paulo, obrigado. Mas confirmou, estava impedido. Mas nesse caso eu estava com dúvida mesmo, eu até liguei para o Paulo para saber se de alguma forma a Receita já funcionou em algum momento na segunda de carnaval. Ele falou, pode ficar tranquilo que não, né, Paulo? Então eu olhei e era carnaval mesmo, tá bem tranquilo. E ele fez esse protocolo bem no último dia. Bem, aqui, vamos lá, eu estou propondo uma linguagem decisória. Por quê? Vamos lá. O recorrente alega que seu direito creditório não foi reconhecido, uma vez que a decisão que não homologou a compensação apresentada não considerou sua DCTF retificadora, que foi transmitida antes do despacho decisório. A DRJ, por sua vez, ignorando o fato que a DCTF retificadora havia sido transmitida antes do despacho decisório, alegou que o contribuinte teria que fazer prova de seu direito creditório na medida em que retificou sua DCTF. Com toda vênia, não se pode concordar com essa afirmação da turma de julgamento da COM. Em primeiro lugar, como destacar que, como esse colegiado vem decidido, quando a retificação da DCTF se dá após a emissão do despacho decisório, não há dúvida de que é do contribuinte onde comprovar, com documentação idônea, o seu direito creditório. Como o direito creditório só surge após a emissão do despacho decisório, não teria lógica afirmar que o simples fato de haver uma retificação da declaração comprovaria de plano o direito creditório. Vejo, nesse sentido, emenda de recente acórdão em que este conselheiro foi relator. Eu sinto uma desse ano aqui.
Contudo, o presente caso é diverso do que foi tratado no acordo cuja emenda foi transcrita acima. O que se observa na documentação apostada aos autos é que o contribuinte apresentou o DCTF retificador em 21/7/2009 e essa declaração foi ignorada quando a emissão do despacho decisório, o que se deu em 23/10/2009. É que, corroborando com o que o recorrente alega desde a manifestação de conformidade, quando se analisa a DCTF retificadora, pode-se verificar que, de fato, a contribuição devida no ajuste no ano de 2007 seria de 59 mil, folhas tal, ante o pagamento via DAR folhas 32, no valor de 104. Desta feita, a princípio, com a retificação promovida pelo contribuinte, o direito creditório indicado no pedido de compensação é legítimo e passivo de compensação. E se não fosse, caberia à unidade de origem apontar a inconsistência do crédito, dando oportunidade ao contribuinte se manifestar e, inclusive, apresentar as provas para comprovar o seu direito. Contudo, não foi isso que aconteceu. Deixando de lado a retificação promovida pelo contribuinte, foi com base na DCTF originária que o crédito tributário não foi reconhecido e, por consequência, o pedido de compensação não foi homologado. Assim, a única conclusão que se pode chegar é pela nulidade do despacho decisório por vício de motivação, em flagrante prejuízo à defesa do contribuinte, nos exatos termos do artigo 59. Nesse sentido, inclusive, já houve decisão proferida por esse colegiado em outra composição, cuja relatoria coube a brilhante ex-conselheira Maria Lúcia Micheli. Veja-se a emenda do acordo abaixo. Isso foi em agosto de 2019. Por todo exposto, voto-se por dar provimento ao recurso voluntário, ofício de despacho decisório de florestal, para que os autos sejam devolvidos à unidade de origem, para que, considerando a DCTF retificadora apresentada pelo contribuinte, seja feita nova análise do pedido de compensação objeto do presente processo administrativo. É o meu voto. Alguma consideração aí, senhores? Sim. Então, presidente, conforme eu me manifestei no voto do Ricardo, o meu entendimento é diferente. Eu entendo que o artigo 170 do CTN, ele fala que o direito creditório tem que ser líquido e certo no momento em que o contribuinte pleiteia a repetição do indébito. Então, no momento da transmissão do PERDECOMP, eu entendo que nas declarações transmitidas pelo PERDECOMP, esse direito creditório tem que estar demonstrado. Então, não importando se ele retificou antes ou depois do despacho decisório, ele teria que comprovar o motivo dessa retificação. Até foi falado, acho que o senhor falou que, então, são dois pesos e duas medidas. Eu entendo que não. Eu entendo que, quando o sistema processa, isso é uma questão de parâmetro. É um erro, é um risco sistêmico que a Receita Federal correu. Ela falou assim, não, nesse sistema eu quero que sejam esses parâmetros. Agora, eu entendo, assim, não estou falando se é uma boa definição ou não, mas eu acho que prevalece o CTN, que fala que no momento em que transmitiu o PERDECOMP, o direito creditório tem que estar demonstrado. Então, o mero fato da retificação ter sido antes do despacho decisório, para mim não prova nada. Ele teria que comprovar com as provas, mas eu errei, tá? Errei por quê? Né? Para mim, eu não concordo, não. Eu entendo que eu penso de outra forma. É isso. Ok, obrigado. O Gustavo quer falar, mas André, eu só para fazer um... Só um pouquinho, Gustavo pediu falar. Microfone, Gustavo. André, eu acho que o Flavinho ia até falar isso. Eu não discordo que o ônus probatório seja do contribuinte, tá? Mas ele tem que ser instado a fazer essa prova. Lembra que o despacho é eletrônico. Quando ele transmite a decomp dele, não tem como juntar documento. E aqui o problema é um pouco mais grave. Na verdade, essa decisão do Flavinho é uma decisão que eu já tomei em tempos anteriores, que eu acho a mais correta. O despacho decisório é um ato administrativo por excelência. Ele tem que declinar os motivos de fato e de direito, e tem que haver uma congruência entre esses motivos. Neste caso, ele declina um motivo de fato errado, porque ele declina como motivo de fato a quitação integral de uma dada obrigação confessada no meio do DARF que compõe o indébito. O problema é que isso não aconteceu, porque o que vale no sistema é a DCTF retificadora, porque ela foi anterior ao despacho.
Se ele quisesse não homologar por falta de prova, ele primeiro teria que intimar o contribuinte para dizer que ele não tinha prova, ou para trazer as provas, e aí sim, proferir um despacho com base na retificadora. Porque é ela que está valendo. Essa retificadora confessa o débito. Ela tem efeitos concretos, ela tem efeito constitutivo, diferente de uma DIPJ. Então, o problema da transmissão da DCTF retificadora antes do despacho é que aquela informação constitui obrigação. Não é uma questão de se dizer se ele tem ou não tem o direito creditório, se ele é líquido ou não. O problema é o despacho decide com base num documento equivocado, um documento que ele não poderia considerar. Esse é o problema. Então, eu concordo com o Flavinho quando ele coloca como nulidade. Eu acho que é suplantável a nulidade nos termos do parágrafo 3º do 59 e possível dar-se o provimento, porque aí a gente pode divergir, porque eu acho que aí, como prevalece a DCTF retificadora e não foi discutido isso, aquela informação já constituiu a obrigação e está aprovado o IDEB. Beleza. Aí haveria uma divergência. Mas aqui a questão é, o Flavinho está colocando a nulidade. Porque justamente foi lastreado numa declaração que não existia mais para fazer justiça. Entendeu? Eu acho que é isso. Só para evitar aí até uma divergência. Não, posso falar, presidente? Não sei se Flávio quer complementar, posso passar a palavra para a André. Não, então, é a primeira vez que eu vejo esse argumento, Gustavo. As outras vezes que eu vi a defesa, não foi dessa forma, não. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Entendeu? Nunca tinha pensado, no momento que a decisão foi transmitida, na verdade, porque tem a questão, né? A DCTF retificadora substitui de todas as formas a anterior, né? E no momento da decisão, a que estava vigente era outra. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Porque todas as vezes que houve o debate em que eu participei, a questão era outra. A questão era, não, mas espera aí. Né? Mas assim, o sistema faz isso, por que eu vou fazer de maneira diferente? Isso aí, realmente, com esse argumento eu não concordo. Com esse argumento seu, eu acho que eu tenho que refletir mais um pouco, mas me parece bastante razoável. Até a questão de prova que a gente andou discutindo em outros processos dessa própria reunião, da reunião passada. Eu nunca tinha pensado, eu sei que é óbvio para vocês, mas eu nunca tinha pensado dessa forma, entendeu? Aí, pode complementar então, Paulo, vou pensar aqui. O que eu ia colocar, presidente, só para complementar o que o Gustavo trouxe, e até para rebater, em certa medida, o que a Andréia falou, é que, se a Receita assumir um risco sistêmico de não aceitar ou de não analisar essa DCTF retificadora, ela tinha que, pelo menos, então, olha, nesse caso que tiver DCTF retificador, deixa eu dar o tratamento manual. É o que o Gustavo falou. Deixa eu intimar o contribuinte. Se ele não trouxer provas daquela retificação, eu vou não homologar a compensação por falta de prova. Mas aceitar que tem um risco de sistema da Receita e jogar esse ônus na mão do contribuinte, que foi diligente, retificou de forma antecipada e a Receita não olhou, aí é jogar nas costas do contribuinte uma obrigação que, no meu entender, não é dele. Então, o risco sistema era muito fácil de ser consertado nesse caso. Tem retificadora, vou dar um tratamento manual, no mínimo intimar ele para apresentar as provas daquela retificação. Mas meu entendimento está aí. Acho que a gente já votou nesse caso da Maria Lúcia, se eu não estou enganado, foi unânime na época, e já votou em outras oportunidades assim, não sei. Estou falando aqui do caso da Maria Lúcia, mas pode. Eu não olhei. A Maria Lúcia não foi unânime porque tinha alguma peculiaridade aí. Eu, Ricardo e alguém mais, eu fui olhar o acordo, eu e Ricardo, mas divergiu porque tinha alguma. Tinha alguma peculiaridade. Uma diligência por algum motivo, talvez não tivesse claro essa. Mas eu acho que em algum outro processo a gente já votou dessa forma. Eu peguei esse precedente, foi o que eu achei, mas eu lembro que tinham mais, tá? Sim, André. Não, eu só queria deixar claro que o risco sistêmico que eu citei, Gustavo, é no outro sentido. É que a Receita Federal corre o risco de homologar assim, um crédito que não existe. É nesse, não era no sentido que você colocou, só para registrar. Perfeito. Ok. Podemos olhar os votos? Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Presidente, só aproveitando que está gravado, né, esse caso é muito similar ao caso anterior, tá? Então, assim, eu acho que a decisão do Flavinho, ela é mais, do ponto de vista técnico, ela é mais correta. No caso anterior, eu acho que tinha que se reconhecer a nulidade, mas superá-la com base no parágrafo 3º do 59. Aqui poderia se fazer a mesma coisa, mas o efeito prático é o mesmo. Porque,
de compensação aqui é de 2009, ou seja, já superou. Anular o despacho vai ter operado a homologação tácita. Mas, enfim. Gustavo, deixa eu só porque você colocou isso, eu fiquei muito tendente a já dar provimento ao contribuinte. Mas qual foi a minha grande questão? Eu não quis dar um tratamento dessa compensação, não sei se ele usou esse outro pedido de compensação, se está excedendo, eu preferia que isso viesse direto da DRF, uma análise de todo o crédito, onde que ele usou esse crédito, para não dar uma decisão no escuro. Entendeu? Entendi, mas o problema é que o efeito prático é o mesmo da homologação, cara, porque como esse despacho é de 2009, ok, mas aí não tem jeito. Né? Mas enfim, presidente, com o relator. Ricardo? Presidente, eu não concordo com a solução dada, não. Fala mais alto, Ricardo, tá ruim o som. Estão ouvindo? Sim, agora sim. Eu não concordo com tornar nulo o despacho decisório, porque, a meu ver, não há ali. A análise foi feita, eletrônica, mas foi feita. E eu também estou achando muito estranho o fato de haver uma DCTF, que eu estou vendo aqui que existe, mas não ter sido analisada pelo sistema. Então, a minha proposta seria de converter em diligência. Conselheiro Klaus? Não, conselheiro Andréia. Não, então, realmente esse argumento que o Flávio e o Gustavo trouxeram, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Sem dúvida, a DCTF que estava vigente não era a DCTF não era, assim, as informações que foram utilizadas pelo sistema para poder proferir o despacho decisório não foram a da DCTF vigente. Isso realmente está pegando. Assim, para vocês é óbvio, repetindo, mas é a primeira vez que eu paro para pensar nesse ponto de vista. Aí, nesse ponto de vista, me parece que está correto, sim. Aí eu acompanho, porque eu sempre julguei de outra maneira, inclusive devem aparecer votos meus aqui para julgar, mas nesse ponto de vista eu concordo. Eu mudo o meu ponto de vista, mudo a minha convicção e acompanho o relator pela nulidade. Ok. Paulo, alguma questão específica? Não, só esclarecimento, Flávio. Não há dúvida de que essa DCTF que estava vigente à época do despacho decisório era essa de 21 de julho, né? 2009. Porque o acordo da DRJ, ele disse que essa DCTF foi cancelada depois, em 2011. Tem essa informação, Paulo, que é o seguinte, ele emitiu uma DCTF, depois ele retificou essa DCTF, e isso eu não vi nos autos, a DRJ que fala que depois houve uma terceira DCTF. Mas esse teor da DCTF de julho de 2009, você não tem dúvida que esse teor era o valor... Ela que eu analisei tinha. Agora, se ele depois cancelou essa... Por isso que eu acho que tem que voltar. Mas lá não há confusão, não há perigo dele ter usado essas informações da DCTF de 2011 e está colocando como sendo a de 2009. Não, a de 2009 já era esse valor menor. Isso, a segunda DCTF retificadora onde que eu bato os valores. A TRJ traz uma informação de uma terceira DCTF, que, né, teoricamente retifica a segunda, mas ela que trouxe... Mas essa daí teria sido posterior ao despacho decisório, também não interferiria, né? Assim, o principal vale aquela anterior. O principal é ter segurança quanto a essa que estava vigente. Não, eu analisei ela, Paulo. Senão eu iria modificar meu voto até para acompanhar o que o Ricardo está propondo, né? A diligência mas eu esclarecer porque o sistema não considerou, né, essa DCTF aí. Isso que o Ricardo falou é um problema que a gente já acompanha há muito tempo, no despacho decisório, sem pegar originário e não pegar retificador, viu, Ricardo? Não, às vezes não. O normal não é acontecer isso, né? Mas eu já
vi outras vezes. Eu já vi outras Como vezes. aí foram 3 meses entre a apresentação da retificadora e o despacho decisório. Uma vez, dentro desse risco sistêmico que eu coloquei do lado inverso que a Andréa falou, o Roberto, que é um conselheiro da outra turma, sabe quem que é? Da Receita, ele me explicou que tinha uma razão para a Receita não pegar a retificadora, que era exatamente evitar do contribuinte ficar retificando, enfim. Ele falou que tinha uma razão, mas existe um sistema, ele busca o originário. O Roberto, a gente conversou uma vez sobre esse assunto e ele deixou bem claro isso para mim, mas ele falou que é um risco que a Receita assumiu lá atrás com relação a mim. Ok, vamos lá, vamos em frente. Andréa, você quer complementar o seu voto? Quer mudar? Liga o fone. Liga o microfone, Andréa. Ok? Essa questão que o Paulo colocou, eu achei interessante. Eu não tinha me atentei mais no voto e na questão que eu estava preocupado, né? Então, quando tem esse caso, por exemplo, tem uma declaração original que fala que o débito é 100. Ela muda o valor desse débito para 80. E tem ainda nos autos uma outra que retoma o valor original, aí eu acho que é estranho. Porque, assim, aí o contribuinte falou assim, não, eu errei, retifiquei antes do despacho decisório, e depois eu retifiquei de novo, falando que o valor é o original e não aquele valor menor que eu havia comentado. Aí eu já não sei, eu acho que cabe uma análise sistêmica. Aí eu não me assim, eu estou só pensando, Paulo, aí eu não me prenderia muito mas a decisão ela foi proferida na vigência daquela DCTF, que o valor é 80. Poxa, mas ele retificou de novo. Não sei se é esse caso, porque eu não olhei, tá? Aí ele retificou de novo. Então, quer dizer, ele mesmo está assumindo que aquele crédito não existe. Ô, André, mas assim, essa segunda retificação, perdão, eu não sei se ele retificou esse crédito em específico. Pois é. Eu não sei o que ele retificou. Tem essa declaração dos autos, porque senão nós vamos ficar elucubrando. Ou vamos olhar... Tem, a DRJ que trouxe informação. Não, mas tem ela nos autos? Se ela não tem nos autos... Não tem. A folha 256 tem a DRJ juntou o extrato da retificadora, que eu estou supondo que é já a última que estava vigente. Tá? Qual o valor que tem o PSD? O estado é 14... Exemplo. Não, 10.888. É isso? Não, é 673, 311. Isso aí. 59.311, o débito confessado. Então, é esse o débito que ele fala que era o devido e ele pagou o DARF de 104. Ele não alterou, então, o valor, não, André. Aí não, aí perfeito. Só essa questão que eu acho que tem que ver. Quanto deve ter retificado compreendido no período? Outro valor de ordem, aí anula aquela e tem uma nova. A minha questão era se ele tivesse retificado novamente. Compreendi. Nesse caso, não. Perfeito. Obrigada, presidente. Ricardo votou pela diligência. Kelso chegou a manifestar? Eu me perdi aqui. Não, né? Obrigado, presidente. Eu estava muito tendente a acompanhar o voto do relator, porque realmente me parece que teve um vício procedimental, que foi esse relativo à entrega da DCTF retificadora e que não foi observada pelo despacho decisório, o que acaba comprometendo indiretamente a ampla defesa do contribuinte, né? Na medida em que o seu direito não foi reconhecido e ele apresentou uma prova de que esse direito poderia ser atendido. Mas quando eu vejo aqui o despacho, a decisão da DRJ, e ela diz aqui, né, claramente, que a DCTF não seria um documento suficiente para comprovação do direito creditório do contribuinte, porque seriam necessários outros documentos que deveriam ser apresentados. Eu creio que, até para me sentir mais seguro em relação a esse aspecto, de acompanhar o voto do relator, porque tem o que o Gustavo também falou aqui, que é a questão, a questão relacionada à homologação tácita, né, que já daria, portanto, confirmaria o direito de compensação desse contribuinte. E aí, Flávio,
eu fico também em dúvida, porque foram 3 meses, né, entre a primeira DCTF e a DCTF retificadora. Como que a Receita não teria apreciado essa DCTF retificadora passados 3 meses? Então, diante disso, eu acho que a melhor solução seria converter em diligência. Por esse motivo, presidente, eu acompanho o conselheiro Ricardo pela conversão em diligência. Ok. Conselheiro André? Presidente, vou acompanhar o relator. Ok. Eu acho que naquele caso da Maria Lúcia, eu não me lembro as peculiaridades, eu acho que eu acompanhei Paulo e Ricardo nessa propensão de botar em diligência, mas dependente de qualquer, não tem como resgatar na memória os motivos, se tivesse alguma dúvida sobre a própria declaração apresentada, mas eu acho que nesse caso aqui está bem fundamentado a existência de uma outra declaração vigente, não sei por que não processada, né, ou não considerada no processamento da DECOM, é motivo suficiente para invalidar o despacho, que a premissa dele se tornou válida, né, a premissa de que o débito confessado era o mesmo que estava presente na declaração apresentada, o débito pago. Então, eu sei que tem esse aspecto de uma eventual homologação tácita, mas eu acho que aí são os problemas, assim como o contribuinte por vezes perece com seu direito por um erro, por uma falha de instrução, e depois ele perde o direito ao crédito mesmo, ele não pode representar, seja tipo um erro de indicação, né, e perde o prazo, a Receita também sofre com os seus problemas de processamento, com seus erros, e aí até por uma questão de segurança jurídica, né, não vou entrar em debate com o pressuposto da lei. Então eu vou acompanhar aí o voto do Flávio, acho que está bem fundamentado. Então nós vamos por maioria dar provimento, para reconhecer a nulidade, né, do despacho decisório, determinando o retorno à unidade para que se profira um novo, evidentemente que... O provimento parcial, né? O provimento é parcial, né? Então, por maioria dá provimento parcial, para anular de ofício o despacho decisório, vencidos os conselheiros Ricardo e Cleucio. Presidente, só uma dúvida processual que me surgiu. Quando os conselheiros ficam vencidos acerca da necessidade de diligência, eles não teriam que votar no mérito, não? Não. Quando há uma proposição de diligência, né, que é rejeitada, vamos dizer, ele teria que declinar o voto no mérito. Mas aqui eles entendem que o processo precisaria de uma instrução, ele fica vencido na maioria, acho que só se houvesse uma maioria pela diligência, né? Nós já temos colocado dessa forma. Tranquilo. É que às vezes a gente submete a própria proposta de diligência, né? Isso. A votação. Só registrar que o voto do Flávio está muito bem fundamentado. E realmente me convenceu no início.
Vamos em frente. Bem, aqui esse processo é o item 82. Nós temos o repetitivo do 83 e 84, que vão ter o mesmo resultado. Nós vamos ter que encerrar a sessão da manhã, do dia 15 de julho, iniciada às 9 horas, para dar início à sessão das 14 horas. Eu proponho a gente